Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 4 diz assim: Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Essa passagem é uma passagem que ensina muitas coisas para os nossos dias atuais. Jesus aqui se encontra num momento único, juntamente com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos tiveram uma experiência do qual marcou a vida deles de uma maneira sobrenatural. Eles se encontraram juntamente com Jesus, com Moisés e Elias. Porém, Pedro, como todos nós conhecemos, era um discípulo que não tinha trava na língua. O que dava na telha dele, ele fazia, ele falava. E nesse momento não foi diferente. O que Jesus queria ensinar para Pedro e quer ensinar para nós todos os dias é que tem momentos que a gente precisa e devemos falar, abrir a nossa boca, verbalizar. Mas tem inúmeros momentos e muitos desses momentos equivalem para os nossos dias atuais. A gente precisa ficar em silêncio. A gente precisa mais observar e ouvir do que falar. Aqui Jesus estava tentando ensinar para Pedro que há momentos em nossa vida que Jesus quer ter uma conversa particular. Jesus ele poderia ter chamado quem ele quisesse, ele poderia ter chamado os outros discípulos, eles poderiam ter chamado somente as mulheres do ministério dele, ele poderia ter chamado os idosos, enfim, inúmeros tipos de pessoas ele poderia ter chamado. Ele chamou simplesmente 3 discípulos. Ou seja, há momentos em nossa vida que Deus quer falar em particular comigo e com você. Ele não quer que você dê atenção ao que está acontecendo à sua volta. Aqui Pedro já queria montar uma tenda. Em algumas versões fala que Pedro queria fazer uma tenda, 3 tendas. Um para Jesus, um para Moisés, outro para Elias. Na minha versão fala abrigo. Então Pedro já queria modificar totalmente o cenário. Pedro queria fantasiar totalmente aquele ambiente do qual não era ele o protagonista, não era ele o principal daquele momento, mas sim Jesus e aquele ambiente sobrenatural do qual ele estava vivenciando. E com nós hoje nós somos diferentes. Em muitos momentos da nossa vida nós abrimos a nossa Bíblia, a gente ajoelha para orar e a gente só fala. Só lê e lê, fecha a Bíblia e mais nada. Não. Jesus aqui ele quer que eu e você aprendamos a ouvir tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, tudo aquilo que ele através do Espírito Santo de Deus quer fazer e falar para mim e para você. Não adianta a gente só falar, a gente só pedir, assim, a gente só argumentar. A gente precisa ouvir. Aqui Pedro, na minha visão, eu acredito que Pedro perdeu uma oportunidade única de entender um pouco mais a respeito daquilo que Deus tinha para Pedro ou algum segredo do qual Jesus queria compartilhar com Pedro. Pode ser que mais para frente, no ministério, no caminhar de Pedro com Jesus pode ter compartilhado, confessado, qualquer coisa do tipo. Mas ali, naquele momento, eu acredito que Pedro perdeu uma oportunidade única na vida dele. Que você reflita na sua vida, que você reflita nos dias atuais. Jesus está falando comigo e com você, em inúmeras maneiras, de todas as formas. Basta eu e você aquietar o nosso coração, acalmar-nos em nosso lugar e antenarmos, abrir os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus. Que você pare de fazer tudo o que você está fazendo
Quando você está diante da presença de Deus, é só você e Ele. Não queira tirar fotos, não queira falar demais, não queira argumentar demais, apenas deixa Deus falar no seu coração. Silencie a sua mente, silencie o seu coração e deixa Deus tomar posse, tomar conta deste momento. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Um grande abraço e até a próxima.